E olha só, uma grande bomba cai no colo dos petistas no dia de hoje. Lula pode ficar inelegível e deixar de participar das eleições este ano de 2026 contra o Flávio Bolsonaro. O que talvez seria a última eleição de Lula pode não acontecer e você vai saber aqui agora o motivo que é real está deixando os petistas de cabelo em pé. Vejam só, pessoal, e olha que quem é a presidente do TSE é a Carmen Lúcia e tudo pode acontecer, uma grande reviravolta. Isso está deixando eles preocupadíssimos. Você vai entender aqui agora. E ainda, pessoal, olha o que aconteceu no evento em São Paulo. O Lula perdeu a cabeça de vez e começou a falar coisas totalmente sem sentidos no microfone. Quase que ele teve que ser interrompido ali, alguém tirar o microfone da mão dele. Realmente, o estado de saúde de Lula está preocupando os petistas que talvez já tenham um substituto para ele ainda este ano. Preste atenção nessa matéria que está sensacional que nós vamos trazer para você. O jogo está virando, pessoal. As coisas mudaram mesmo neste país. Confira essa matéria. Quem vai trazer a primeira matéria é o Ancapso. Preste atenção ali no Peter do Ancapso. Inclusive, você deve se inscrever no canal porque é muito bom. Vamos para essa matéria e, em seguida, o comício onde o Lula quase teve o microfone arrancado de sua mão porque estava falando tanta besteira. Confira essa matéria. Lula pode se tornar inelegível ainda em 2026, hein? Será que rola isso? Ia ser uma coisa muito bacana, cara. Eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei não, tá? Porque tirar o Lula dessa corrida corre o risco da esquerda conseguir botar um nome melhor que o Lula, né? O Lula, bem ou mal, a gente já conhece a porcaria que é o Lula. Mas eu ficaria satisfeito de ver o Lula inelegível. E o mais engraçado é o seguinte: o motivo para o Lula se tornar inelegível seria o mesmo da inelegibilidade do Bolsonaro no caso do desfile de 7 de setembro. Com uma diferença fundamental: o Bolsonaro se tornou inelegível depois da eleição de 2022. Porque o desfile foi em 7 de setembro, então o julgamento acabou acontecendo depois da eleição só, então ele chegou a concorrer em 2022 e foi declarado inelegível depois pelo desfile de 7 de setembro. Nesse caso, se aplicar a mesma jurisprudência ao desfile do carnaval que vai homenagear o Lula deveria se tornar inelegível também nesse caso, tá? Vamos entender essa situação aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Então tá aqui, ó. Caso Bolsonaro abre margem para inelegibilidade de Lula por desfile. Então, vamos entender o caso do Bolsonaro, né? Você lembra que em 2022, no 7 de setembro de 2022, o Bolsonaro fez uma mega manifestação no Rio de Janeiro, em outros lugares e coisa e tal. Isso foi durante a campanha eleitoral, né? A gente já estava em setembro, no meio da campanha eleitoral, e assim, não tinha nada de errado ele fazer um comício para atrair pessoas, foi realmente uma manifestação muito grande. Porém, o que aconteceu? O pessoal argumentou que ele estava usando a estrutura do 7 de setembro, né? Que o 7 de setembro é um feriado nacional, é a comemoração da independência do Brasil. Então, como ele estava usando uma estrutura paga pelo governo, né? Um feriado bancado pelo governo para fazer campanha, isso seria abuso de poder político e econômico, e com isso, isso foi um dos motivos que tornou ele inelegível, né? Lembrando que o outro motivo foi a questão da reunião com os embaixadores. Olha só, a verdade é a seguinte: eu acho que os dois motivos são motivos de merda, tá? Nenhum dos dois tem motivo de fato para tornar ele inelegível, né? Mas agora também essa discussão meio que ficou para lá, porque com a condenação dele lá no caso do, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não quer dizer nada, isso não faz diferença mais a questão de inelegibilidade, né? O fato é, a acusação é exatamente essa, que ele usou de uma estrutura do governo, dinheiro do governo, para fazer uma campanha, que foi no dia 7 de setembro, e que isso seria abuso de poder político e econômico. Aí você fala, pô, mas e o Lula, né? Aqui, ó, entenda a polêmica envolvendo o enredo da escola de samba sobre o Lula. Então, existe uma escola de samba no Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói, que, na verdade, a escola é de Niterói, mas isso é comum, né? Porque você tem escolas de Niterói competem no Carnaval do Rio de Janeiro também. Então, essa Acadêmicos de Niterói decidiu fazer um enredo sobre o presidente Lula, e um enredo que é assim, abertamente criticando o Bolsonaro, criticando Eduardo Bolsonaro, criticando a família Bolsonaro, elogiando Lula, não sei o que lá. O enredo é 100% político, propaganda eleitoral aberta no desfile dela, né? Evidentemente que, vamos combinar, né? Ninguém assiste essa porcaria de desfile de escola de samba mais,
Isso é uma coisa que já ficou no passado, a Rede Globo já luta para conseguir manter um mínimo de audiência e coisa e tal. Mas o pior não é isso. O pior é que essa escola de samba recebeu recursos da Embratur. Então ela, como várias outras escolas de samba, receberam dinheiro do governo. Olha só, é a mesma reação, é a mesma jurisprudência, é o mesmo caso que o 7 de setembro do Bolsonaro. O Lula poderia, se uma escola quiser fazer um enredo para elogiar o Lula, ela pode fazer isso? Em tese ela pode. O que ela não pode é receber dinheiro do governo para fazer isso. Se ela recebeu dinheiro do governo, em última análise, esse dinheiro vem da aprovação do Lula, então há um abuso de poder econômico e político aí. Há margem para, aplicando a exata mesma regra que foi aplicada com o Bolsonaro, tornar o Lula inelegível, com uma vantagem adicional, que é o fato de que nós ainda estamos em fevereiro. Esse desfile da escola vai ser agora no Carnaval. Depois do Carnaval, eles já vão poder entrar com essa ação na Justiça e, eventualmente, pode ser que a inelegibilidade saia até antes do período eleitoral. Se isso acontecer, o Lula já não poderia concorrer nas eleições de 2026. Isso vai acontecer, eu vou ser sincero contigo, acho pouco provável. Eles vão dar um jeito de dizer que, mas nesse caso é diferente, porque nesse caso a escola de samba está exercendo a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, só Bolsonaro que não tem liberdade de expressão, o resto todo tem liberdade de expressão, e aí esse caso aqui, eles já fizeram esse tipo de coisa, já voltaram atrás em decisão. Por exemplo, uma das coisas que o TSE questionou o Bolsonaro é porque o Bolsonaro gravou alguns programas da live dele, né, dentro do Palácio do Planalto, né, e não pode, que está usando a estrutura do Palácio do Planalto. Caramba, que estrutura? É uma parede, uma mesa, né, eu estou gravando aqui na casa que ele morava, né. É outra coisa que era uma besteira também, reclamaram, não pode usar a estrutura do Palácio do Planalto para gravar live e coisa e tal. O Lula criou um programa live, do, lembra? É que foi um programa totalmente flopado, né? Acabou que eles até pararam de fazer isso, porque ninguém assistia essa porcaria. Lembra com o Marcos Uchoa, logo no início? Não, que eu vou fazer igual o Bolsonaro, toda semana. Aí botou um jornalista para entrevistar ele. Aonde? Lá no Palácio do Alvorada, do mesmo jeito que o Bolsonaro estava fazendo. Ou seja, quer dizer que pro Bolsonaro não podia, mas pro Lula pode. Vai ser a mesma coisa aqui, vão dar um jeito de dizer, vão inventar alguma tecnicalidade para dizer, não, o Bolsonaro não podia fazer isso, mas o Lula pode, né? Então, tá aqui, ó, samba enredo da Escola Acadêmica de Niterói, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, levar para Sapucaí, o samba do Alto do Mulundu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Lula que nunca trabalhou na vida dele, puta que pariu, Lula, o pinguço corrupto que ferrou o Brasil, mas enfim. Aqui, ó, não tem metáfora aqui, é louvação política explícita, com direito a refrões reciclados de campanhas eleitorais do Lula. Eu vou deixar aqui nessa aba aqui, ó, o endereço do YouTube, caso você esteja num dia que é muito masoquista, você quer sofrer, quero sentir dor, né? Você pode clicar no link, você sabe todas essas abas que aparecem aqui, eu coloco o link na descrição do vídeo. Então você pode procurar isso daqui do Acadêmico de Niterói e ouvir essa porcaria. Você vai ver que é propaganda eleitoral aberta. Crítica ao Bolsonaro direto, crítica ao Eduardo Bolsonaro, chamando ele de traidores da pátria e não sei o que lá. Enfim, é propaganda eleitoral. O que, de novo, eu não vejo nada demais nisso daí. Agora, até porque vocês vão achar que vai ter audiência essa porra, ninguém vê esse negócio, né? Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, se teve uma regra para o Bolsonaro, tem que ter a mesma regra para o Lula. Como é que vai ser isso? Um pode, o outro não pode, porque, né, o STF gosta mais de um do que de outro, né? Enfim, o detalhe é que a escola recebeu R$1 milhão da Embratur, autarquia do governo federal, sem contar os 4,4 milhões de reais da prefeitura, que é um aliado do petista, o Eduardo Paes, Dudu Malvadeza, e mais um volume de dinheiro do governo estadual. Eu acho um absurdo isso, cara. Eu acho que, tipo assim, olha só, se a escola de samba, o desfile na Sapucaí atrai um monte de gente. Se os turistas bancam esse negócio, por que você tem dinheiro por que precisa receber dinheiro da prefeitura, porra? Faz com dinheiro do próprio pessoal que pagou ingresso para ver, pô. Né? Fica botando dinheiro, pegando dinheiro de escola, de hospital e coisa e tal, para botar na escola de samba, porra. Não tem lógica isso, né? Enfim, propaganda eleitoral antecipada e improbidade administrativa. Isso daqui pode gerar a inelegibilidade do Lula, justamente usando o mesmo critério do Bolsonaro, né? Aqui, ó. O processo que determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro em 2023 pode abrir margem para a decretação de uma pena semelhante contra o Lula. Pelo menos essa é a visão de advogados eleitorais ouvidos pelo antagonista. O atual chefe do executivo está no epicentro de uma polêmica causada pelo desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que desfilará na Marquês de Sapucaí com um enredo em homenagem ao petista.
Nesse ano, a Embratur afirmou um contrato de 12 milhões com a Liesa. Cada escola vai receber 1 milhão do governo federal. Especialistas em direito eleitoral afirmam que esse patrocínio e a exploração da imagem de Lula para um desfile de escola de samba pode configurar crime eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, como é visto ao análogo ao 7 de setembro de 2022, que foi usado como base para a inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, o fato de ser uma propaganda usando recursos públicos, né? Isso daí gera exatamente o mesmo problema. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em outubro de 2023 por abuso de poder político e econômico na comemoração do bicentenário da independência, realizado no dia 7 de setembro do ano anterior, em Brasília e no Rio de Janeiro. Na época, 5 dos 7 ministros entenderam que Bolsonaro cometeu abuso de poder ao usar dinheiro público nas comemorações do 7 de setembro. O próprio Palácio do Planalto sabe do risco e tem aconselhado tanto Lula quanto a primeira-dama Janja a não participar do desfile. Aí vão dizer que é isso, porque o Lula não participou do desfile, então não foi propaganda. Não, foi propaganda, cara. Ficou o tempo todo falando do Lula, criticando o Bolsonaro. É propaganda do mesmo jeito, mesmo ele não estando presente lá. Além de fazer menções positivas, o petista, o desfile da Acadêmicos de Niterói, tece críticas ao Bolsonaro. E, enfim, essa é a situação. Eu acho que não vai dar em nada. Mas se estivéssemos num país com a justiça real, era para o Lula se tornar inelegível também para 2026. E dá para tornar ele inelegível ainda esse ano, para ele nem disputar essa eleição. Pois é, você viu aí o motivo pelo qual o Lula pode se tornar inelegível, e isso é real. Se aconteceu com o Bolsonaro, pode também acontecer com o Lula, né? Agora tem a outra parte da matéria que eu prometi aqui, que é o seguinte, pessoal. Teve um evento ali em São Paulo, também teve um evento na Bahia, e nos dois eventos aconteceu algo, pessoal, para não falar que é marcação só em um local, aconteceu algo que foi realmente, assim, um disparate. Vocês vão ver agora, o Deltan Dallagnol vai trazer para nós. Olha só, o Lula não está batendo bem da cabeça. Ele trocou até a esposa dele, até o nome da esposa, trocou valores e números astronômicos, mudou totalmente a história do jogo, falou coisas que ele nunca tinha falado ali, quase que tomaram o microfone da mão dele. Confira aí, o Deltan Dallagnol vai trazer. Ele está gaga. Lula fala absurdo sobre a corrupção e chama a Janja de Marisa. Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar agora, porque é muito grave para o Brasil. Isso aqui é comparável àquelas cenas deploráveis do Joe Biden lá nos Estados Unidos, quando ele estava visivelmente fragilizado e incapaz de governar no seu último ano de presidência. Assistam aqui comigo a 2 momentos que mostram o Lula dando sinais claros de decaimento das suas capacidades cognitivas. Depois vou te mostrar outros sinais ainda, fica aqui comigo. Só deixa eu te dizer uma coisa antes. Eu não estou aqui tripudiando disso não, isso é algo sério. Eu só estou trazendo isso aqui para vocês porque isso afeta o governo, afeta o interesse público, afeta a vida de todos nós, porque mostra que Lula não tem mais condições de governar. Se ele não governasse, aí seria um assunto para ele, para a família dele, uma matéria privada, mas se torna algo público e de interesse público quando isso afeta as nossas vidas. Olha aqui comigo esse primeiro vídeo do Lula hoje de manhã, em um evento lá em São Paulo. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele fala. Então, vocês estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Marx, tá vendo? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura. Tipo um triplex? Agora, o que é isso, Lula? Como é que é? É a primeira vez, ele disse, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção. Gente, Lula ficou gagá, só pode ser isso. Eu já vou te mostrar outros episódios que mostram que ele está decaindo suas capacidades mentais, um deles de ontem, mas eu não posso deixar isso aqui passar batido. Lula só pode ter esquecido que ele mesmo foi para a prisão e cumpriu 580 dias de prisão, de uma pena de mais de 9 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula, nós te colocamos na cadeia por crimes graves de corrupção descobertos na Lava Jato. Ainda que depois seus amigos lá no STF tenham passado o pano e garantido a tua impunidade. Agora, que disfarçatez é essa?
Gente, só pode ser algum problema cognitivo, é sério. Ele invocar uma coisa dessas, ainda que ele quisesse se passar, não faz sentido. Porque Lula dizer que é a primeira vez que se persegue os magnatas da corrupção no Brasil é o cúmulo. A Lava Jato ela atingiu 15 presidentes e ex-presidentes da América Latina. Só no Brasil prendeu 2 ex-presidentes, você e o Temer, Lula. E depois colocou o Collor na cadeia até hoje. Pegou os donos de altos executivos dos maiores empreiteiras do Brasil. Vários bilionários foram para a cadeia pela primeira vez, aí sim na história. Uma única empreiteira delatou 415 políticos de 26 partidos. A gente só não prendeu todo mundo porque o STF espalhou os casos pelo Brasil e nos proibiu de usar o sistema da Odebrecht, que tinha ali várias provas, garantindo com isso a impunidade dos grandes corruptos do país. Foram mencionados ali, caíram na investigação, 6 nomes de presidentes do Senado, 5 de presidentes da Câmara. Lula, a Lava Jato, ela foi para cima de todas as grandes empreiteiras, Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, dezenas de outras que formaram um cartel para fraudar licitações e tirar dinheiro da Petrobras de forma fraudulenta, pagando propina pro PT e para os partidos da base do governo Lula. Os grandes caciques foram pegos na Lava Jato, do PP, do PMDB. Lula, a Lava Jato ela foi a maior investigação contra a corrupção da história do mundo. E ela revelou crimes do seu governo. Então não vem com essa história de que agora, com o caso do Banco Master, são vocês que estão entrando na briga contra os magnatas da corrupção. Isso é mentira. O seu entorno aí em Brasília é de magnatas da corrupção. E vocês estão envolvidos até o pescoço nesse rolo do Master. Quem está aparecendo no caso do Master? Não são seus aliados? Guido Mantega, Jacques Wagner, Rui Costa, o Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. E você quer abrir a boca para dizer que vocês estão brigando contra esse escândalo? Vocês nem assinaram a CPMI do Banco Master. Vocês estão atuando para abafar esse caso. Gente, olha, não tem explicação. Lula está gagá. Olha aqui outra prova que eu vou te mostrar agora de Lula chamando a Janja de Marisa ontem. Olha aí. Semana que vem eu vou com a Marisa numa jamanta, com a Janja, numa jamanta dessa, e a Janja vai fazer mamografia. Gente, até falei para as pessoas, olha, a gente às vezes tenta ali mostrar que o governo comete equívocos, colocar o Lula, né, acaba colocando em maus lençóis pelos equívocos, pelos erros, pelas até crimes cometidos no âmbito do governo, mas ele consegue se colocar em piores lençóis com uma dessas, hein? É surreal, mas calma que piora. Eu já vou te mostrar. Lula tem 80 anos de idade e ele quer ser presidente por mais 4 anos, ou seja, ele quer terminar sua 4ª presidência aos 84 anos de idade, quando esse tipo de problema relacionado à idade só tende a piorar. Só lembrando que o Biden, lá nos Estados Unidos, ele chegou a um ponto de fragilidade física e mental tão grande que ele acabou sendo forçado pelos democratas a desistir da campanha à reeleição em favor da Kamala Harris, que aí perdeu para o Trump. Olha só, algum tempo atrás, o Guilherme Kilter, o nosso vereador do Partido Novo aqui em Curitiba, ele fez uma thread lá no X, trazendo várias evidências de que Lula estaria com problemas cognitivos sérios. É essa thread aqui, ó. E eu vou trazer aqui alguns exemplos aqui para vocês. Sendo que um deles é uma reportagem da revista Veja de que os próprios assessores do Lula acham que ele está gagá, por conta de episódios de confusão mental, se atrapalhando com números e outros dados. Ah, Deltan, isso é exagero? Não! Um monte de gente que achava que era exagero, leu essa thread aqui e lá no final falou, olha, eu até entrei aqui achando que era exagero, mas eu me convenci pelo número e pela gravidade dos episódios. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Ó. Lula confunde Tiradentes com Jesus Cristo e afirma que ele foi crucificado. Olha o próximo. Falando de uma obra que ele inaugurou, Lula confunde a fronteira de Minas Gerais com Mato Grosso. Em um período de 2 anos, Lula conta 2 histórias completamente diferentes sobre como ele perdeu o dedo. Ao lado do presidente francês, Lula confunde Macron com Sarkozy. Mesmo após ler no papel, Lula troca 12 mil por 12 milhões ao falar de crianças na faixa de Gaza. Gente, é ou não é surreal, é ou não é assustador? Olha isso aqui, ó. Assessores acreditam que Lula está ficando gagá. O presidente estaria confuso com números, dados e trocando informações. Acho que reduziu ali, ó. Vê se agora dá para ler, ó.
assessores acreditam que o Lula está ficando gaga. Gente, isso é muito sério. Isso afeta o Brasil como um todo. Afeta a nossa capacidade de nos colocar como um país forte no mundo, de governar as coisas internas. E essa thread que eu mostrei para vocês, ela continua com um exemplo absurdo atrás do outro. E aí eu deixo a pergunta para você. Lula tá ou não tá com decaimento, com problemas cognitivos sérios? Tá ou não tá no popular gaga? Me conta aí agora nos comentários o que você acha. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu fiz um vídeo mais cedo mostrando o fracasso que foi esse evento de aniversário do PT na Bahia. E assustou muita gente, principalmente o Lula. Afinal de contas, na Bahia ele teve 72% dos votos. Seria o lançamento da sua pré-candidatura, só que até agora ele não conseguiu achar um vice. E deu 300 pessoas, mais ou menos. Foi um dos maiores fracassos da história do PT. Ele está na presidência, gente. Ele tem estrutura, ele tem financiamento. Ele não conseguiu colocar mais de 1.000 pessoas no evento em Salvador, Bahia. Aniversário do PT. E aí as pessoas perguntam, tá, mas por quê? Por que essa rejeição do Lula está tão forte até mesmo no seu berço, no berço do petismo no Brasil, né, no polo? Embora o IBGE solte constantemente notícias boas de que o desemprego está baixo e o PIB está crescendo e a renda aumentou, não é essa a realidade que as pessoas estão percebendo. Então eu trouxe algumas matérias aqui de novembro do ano passado. E depois eu quero vou ler para você a opinião do Estadão sobre a situação dos eleitores endividados. Primeiro essa daqui, ó. Custo das vidas para as famílias atinge recorde histórico, mostra BC. Só com o pagamento de juros as famílias comprometem 10% de tudo que ganham. Ou seja, pagar dívida hoje no Brasil para as famílias estão endividadas como nunca antes na história. Endividamento das famílias atinge 79,5%, ou seja, vamos arredondar, 80% em janeiro, e iguala recorde. Gente, em janeiro desse ano, em janeiro de 2026, 80% das famílias do Brasil estão endividadas. Endividamento das famílias atinge recorde histórico pelo terceiro mês consecutivo. Isso aqui em novembro do ano passado. Pera aí. Lula está falando que as pessoas não estão passando fome, a fome acabou no Brasil, mas está se comprando menos comida nos supermercados, o preço do carrinho aumentou em torno de 30% a 40%, as famílias estão batendo recorde de endividados, pessoas com nome sujo batendo recorde, empresas fechadas. Aí eu li essa matéria do Estadão que eu achei interessante, que eu quero compartilhar. Eleitores endividados. Dados do Banco Central expõem descompasso entre publicidade lulopetista e a vida real. Endividamento elevado corrói a sensação de melhora econômica e pode cobrar seu preço na disputa presidencial de 2026. Vou resumir. Lula queria jogar a bomba para o próximo mandato. Garantir a vitória. Só que ele não calculou o pavio de forma correta e a bomba explodiu antes. Este ano nós estamos tendo recorde de empresas fechando as portas, recorde de falência, né? Recorde de concordata, recorde de moradores de rua. Recorde de moradores de rua. Olha que loucura, aumento do preço da comida, 10% do aumento do aluguel. A gasolina aumentou absurdamente, mesmo o preço do barril do petróleo tendo diminuído. Sabe por quê? Os impostos que o Lula foi colocando. Voltou o ICMS e vários outros impostos que foram se acumulando, empilhando. E aí nós temos hoje uma situação que é essa aqui, ó. Ó a matéria. Herança maldita, bradava o comissariado petista em novembro de 2022 durante a transição entre os governos de Jair Bolsonaro. Vou entrar aqui. E o novo mandato do Luiz Inácio Lula da Silva. À época, a caciquia do partido falava em economia destruída, só que o Bolsonaro entregou o governo com acho que 70 bilhões em caixa, no azul. Os governos do Bolsonaro teve lucro nas estatais, teve lucro e deixou com dinheiro em caixa, coisa que o PT nunca fez, tá? Alertava que o povo estava passando fome e denunciava o avanço do endividamento das famílias. O crédito caro, o rotativo do cartão, o uso crescente do consignado dos empréstimos pessoais eram apresentados pelo PT como prova de que a economia se tornara hostil aos brasileiros. A promessa implícita era inequívoca. Com a volta de Lula ao Palácio do Planalto, a renda cresceria, o aperto diminuiria e a normalidade econômica seria restaurada.
3 anos depois, os dados desmentem a expectativa. A renda, de fato, cresceu, mas o aperto não deu trégua. A renda cresceu, mas o custo de vida cresceu mais ainda. Então, proporcionalmente, a renda diminuiu. O poder de compra do cidadão brasileiro diminuiu. O endividamento das famílias alcançou 50% do rendimento anual, patamar muito próximo ao recorde registrado em julho de 2022, que foi quando a gente estava no pico da pandemia, que o Bolsonaro teve que ir lançar o auxílio emergencial. Trata-se de um indicador abrangente que inclui financiamentos imobiliários e de veículos, créditos consignados, empréstimos pessoais e cartão de crédito. Não é um desvio pontual, mas a consolidação de um quadro persistente de pressão sobre os orçamentos domésticos e a evidência de que o triunfalismo lulopetista está longe de encontrar um amparo na realidade. A matéria continua reforçando o fato de que Lula vai chegar nessa eleição agora prometendo melhorar a qualidade de vida da população brasileira, sendo que nos últimos 3 anos ele piorou. E ele vai fazer as mesmas promessas. E a preocupação, tem tanta gente que já virou avatar ideológico, que já não pensa por conta própria, uma espécie de derretimento encefálico, que vai votar nele. Eu não consigo entender. Eu acho sinceramente que um dia, quando nós resgatarmos a sanidade, nós teremos que declarar petismo como uma doença mental. Tem um CDI ali, ó. Sério, um CDI, olha, isso aqui é 171, 666. Essa pessoa tem petismo crônico. Vamos botar ela num asilo, vamos botar ela para trabalhar no mato, alguma coisa, para curar isso daí. Vamos fazer como é que fala? Um exorcismo. Como que pode, gente? A imprensa tá largando a mão do Lula já. A imprensa tá vendo que não vai ter como. O Brasil não sobrevive a mais 4 anos de Lula. Talvez era esse o presente que a gente precisava, né? Esse último mandato do Lula para acabar e enterrar de uma vez por todas com o PT. Pois é, pessoal, realmente, a pessoa, quando chega numa certa idade, né, ela começa a ter alguns problemas de saúde, assim como está acontecendo com o próprio Lula. Não adianta negar, pessoal. Ninguém é eterno, ninguém vive para sempre. Olha o que aconteceu com o Joe Biden lá nos Estados Unidos, no último ano dele de mandato ali nos Estados Unidos. Ele começou a ter problemas ali de esquecimento, trocar as palavras, e em muitos momentos ali, entrevistas coletivas tiveram que ser interrompidas. E ele, na idade aproximada aí do Lula também. Então, ou seja, o Lula começou a falar algumas coisas totalmente sem sentido, ele parece que está desorientado. No evento anterior a esse de São Paulo, que aconteceu no dia de hoje, onde, lá na Bahia, eles estavam comemorando o aniversário do PT. Olha que lindo, 46 anos que o Brasil tem o PT e está sofrendo com o PT. Pois é, no aniversário do PT, o Lula parece que estava transfigurado. Algumas pessoas falaram que ele estava sobre o uso ali, sobre o efeito de algum tipo de substância, porque ele falou tanta besteira, começou a soltar palavrões, coisa que, vou falar a verdade, nem é da índole deles, né? Ele nem fala isso ao público ali, né, ao vivo. Talvez fale lá às escondidas com a Janja, com o filho dele, mas com o microfone na mão ele não tem costume. Por quê? Na verdade, se vocês não se recordam, né, nas últimas eleições aí, o pessoal falava assim, eu vou votar no Lula porque o Bolsonaro fala muito palavrão. Esse é o motivo, não é por nada não, é só por causa disso. Agora, então, como é que você vai fazer? Porque o Lula também tá desse jeito. E aí, pessoal, a gente vê, se o estado de saúde dele não está favorável, o sujeito vai fazer 80 anos agora. Agora, essas escolas de samba aí que receberam dinheiro, aí, incentivo do governo, da prefeitura, do estado do Rio, vão homenagear o presidente, não só uma simples homenagem, mas vão criticar duramente, diretamente, o seu opositor Jair Bolsonaro e toda a família do Bolsonaro. Se isso não for abuso de poder econômico, se isso não for improbidade administrativa, se isso não for um dos 3 crimes que o Jair Bolsonaro cometeu, eu não sei o que é. Agora, a questão toda é a seguinte, assim como o Peter aqui do Ancapso falou, né? Eu acho que também não vai dar em nada, porque nesse Brasil, né, você sabe o país que você vive. Porém, hoje é a Carmen Lúcia que é a presidente do TSE, mas daqui a alguns meses vai entrar o Cássio Nunes e o André Mendonça. Será que eles poderiam, lá na frente, buscar esse fato que vai acontecer agora no Carnaval e usar esse fato para poder tirar o Lula da corrida? Olha só, a defesa, né, da oposição, a oposição ao Lula, já entrou ali
com um pedido ali, com um protocolo ali junto ao TSE para não, e até junto ao STF também, para não deixar que essas escolas de samba façam aí essa homenagem, porque, né, a oposição a Lula julga que isso é propaganda eleitoral antes da hora, né, antecipada. Se o outro lado não pode fazer, eles também não podem fazer. E pior, além de ser propaganda antecipada, ainda é propaganda com dinheiro público. Então tá tudo errado. Mas se a oposição, o pessoal do PL, da direita, não conseguir barrar e o desfile acontecer do mesmo jeito e eles fizerem toda a homenagem para o Lula, por outro lado também vai ser um álibi, vai ser uma carta na manga que a direita vai ter e quem sabe no segundo semestre, quando o Cássio Nunes e o André Mendonça estiver na frente do TSE, a defesa ali do Flávio Bolsonaro, do PL, né, do partido PL, pode apresentar ali junto ao TSE, olha, agora nós queremos que retire a chapa do Lula, porque ele usou do dinheiro público ou usou de improbidade administrativa, ou seja, agiu de forma imprópria para poder se beneficiar, para poder ganhar vantagem, levar vantagem, e o outro candidato não foi possível fazer isso. Isso pode acontecer, pessoal. Nós temos que saber o seguinte, que um dia o Lula estava preso, depois se tornou presidente. Um dia o Bolsonaro era presidente, depois se tornou presidiário também lá na Papudinha. Então, se as coisas mudam tanto assim, pelo mesmo motivo que o Jair Bolsonaro se tornou inelegível, o Lula também pode se tornar. E se você quer saber uma coisa, eu até acho que a própria esquerda vai usar disso para poder tirar o Lula do jogo. Sabe por quê? Imaginem vocês, as pesquisas estão apontando que o Flávio Bolsonaro vem crescendo semana após semana e num provável segundo turno até ganha do Lula. Vocês acham que o Lula vai, no final da sua carreira, chegando aos 80 anos, a última eleição que ele vai disputar, ter uma derrota vexatória, humilhante? Lógico que não. Talvez a Gleisi Hoffmann, talvez o Haddad, o Boulos, já estão preparando aí essa saída de cena aí do Lula, talvez por uma inegibilidade, para que ele não venha concorrer nas eleições e não venha passar todo esse vexame perdendo para o filho de Bolsonaro. Não é nem para Bolsonaro, para o filho. Ou seja, não precisou nem do pai, o próprio filho já consegue tirá-lo. Isso pode acontecer, tudo pode acontecer. Em se tratando do Brasil, em se tratando do PT, a gente pode esperar qualquer coisa. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que o Lula tem condições de saúde para poder aguentar até o final do seu mandato? Eu não estou falando nem mais 4 anos, não. Até o final desse ano do seu mandato. Você acha que ele tem capacidade física, mental, intelectual para governar um país, pessoal? Nós estamos falando de um prédio, de um condomínio, nós estamos falando de uma banca de revista, não, nós estamos falando de um país de 220 milhões de pessoas que precisa de alguém que esteja com o juízo em dia. E será que o Lula tem capacidade para isso? E outra, será que o TSE, tanto com a Carmen Lúcia ou com o Cássio Nunes, vai permitir toda essa vergonha na nossa frente assim? Não vai fazer nada, nada, nada. Agora, se a defesa de Jair Bolsonaro não tratar de contratar bons advogados ali, a defesa do Flávio Bolsonaro, do PL, do Partido Liberal, não contratar bons advogados e entrar para cima ali para o TSE, para o STF, para poder colocar essa situação em pratos limpos, aí realmente, pessoal, eu não sei mais o que fazer. Olha só, você não pode deixar de se inscrever aqui nesse canal para ver outros vídeos como esse. Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito, e compartilhe esse vídeo aí para todo mundo, para que todos possam saber do que está acontecendo com o presidente dessa nação. Que vergonha, pessoal. Dá um like nesse vídeo e até a próxima.